queda do homem é a drástica expulsão do lugar da presença de Deus. Olá, meu nome é Guilherme Schenkel, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série A Jornada da Presença. Quando você olha para as dinâmicas que Deus estabeleceu para esse templo paradisíaco chamado o Jardim do Éden, você vê que Deus ele coloca no centro do jardim duas árvores que são muito importantes para a história. A primeira delas é a árvore da vida, e você vê que essa árvore ela vai aparecer em outros lugares na Escritura, como, por exemplo, na descrição da Nova Jerusalém, Apocalipse 21. Mas você vê que Deus ele coloca mais uma árvore que vai ser chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. E se o homem e a mulher comessem dessa árvore, ia ter consequências gritantes para o destino da humanidade. A consequência que é estabelecida por Deus é que o homem ele ia morrer. Bom, você conhece a história, você sabe que o homem ele pecou, mas você vê que Adão e Eva eles não morrem imediatamente após eles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que acontece é que o homem é expulso do jardim. E apesar da morte ser uma consequência trágica para o pecado do homem, talvez a pior consequência que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram é que eles foram expulsos do lugar da presença de Deus. Em Gênesis 3, morte tem a ver com o início de uma peregrinação. Tem a ver com o homem sair do lugar que ele foi criado para estar. E ele começar uma jornada que vai cada vez mais afastar ele do lugar da presença de Deus. Então isso é uma coisa que você precisa entender. A queda do homem, ela é uma queda relacional. Ela é uma queda do lugar da presença de Deus. Aquele homem que foi criado para ser um sacerdote diante de toda a criação, agora não tem mais domínio sobre nada. Agora ele vive a partir da sua própria consciência. Agora o conhecimento do bem e do mal está diante dele e ele vai sofrer inúmeras consequências. Quando você olha para a intervenção do que Deus vai fazer em Gênesis 3, no versículo 15, você vê que Deus ele diz que um descendente sairia de Eva e queria esmagar a cabeça daquele que foi responsável por corromper a humanidade, o diabo. E esse descendente teria uma função muito bem específica dentro do contexto do Jardim do Éden, que era quebrar a maldição de Satanás e, ao mesmo tempo, trazer a humanidade de volta para esse lugar da presença. O que você vê acontecendo, principalmente nos próximos capítulos de Gênesis, do capítulo 4 ao capítulo 11, é o total afastamento da humanidade da presença de Deus. Isso ganha contornos não só morais, mas isso inclusive ganha contornos físicos. Você vê que Deus, quando ele tira Adão e Eva do jardim, ele posiciona Adão e Eva ao oriente do Éden. E esse movimento de ir ao oriente é um movimento que vai se repetir muitas vezes na Escritura. O homem expulso da presença de Deus não só se corrompe no seu interior, como ele vai querer fazer aquilo que Caim fez. Ele vai querer fugir da presença de Deus. Ele vai querer cada vez mais se afastar por causa do medo, da vergonha e de tudo aquilo que o pecado causou no interior dele. Então, a queda do homem, ela é relacional. O homem não consegue mais estar diante da presença de Deus como ele estava antes. E é aí que as rodas da redenção começam a girar. Se nós estamos falando que essa jornada da presença, ela vai percorrer todas as Escrituras, entender esse momento inicial de queda é muito importante. Porque você vê que Deus ele vai olhar para a maldade do homem e ela vai se tornar tão forte que Deus precisa trazer uma intervenção drástica na história. E o nome disso é o dilúvio. Mas quando você chega em Gênesis, no capítulo 11, você vê que o homem ele se rebela completamente contra Deus. Quanto mais afastado o homem está da presença de Deus, mais rebelde ele se torna.
quando você olha para a aliança que Deus ele vai afirmar com Noé, você vê que essa aliança ela tem contornos parecidos com a aliança que foi feita com Adão. A função de Noé e dos seus filhos era multiplicar e encher a terra. O que eles perderam foi o domínio sobre a criação. Mas quando você olha para Babel, você vê que Babel é a institucionalização da rebeldia contra Deus. Enquanto Deus fala, se espalhem pela terra, a humanidade se concentra em um só lugar e ela vai construir uma torre. Bom, eu sei que no nosso imaginário, muitas vezes, quando a gente pensa na Torre de Babel, a gente pensa quase que em um arranha-céu que a humanidade estava querendo construir para tornar o seu nome célebre por causa da sua engenharia. Mas não é isso que está acontecendo ali. Essa estrutura de torre no Oriente Próximo, ela estava ligada a uma estrutura piramidal que era conhecida como zigurate. O zigurate ele era como se fosse um grande templo que buscava trazer a adoração dos deuses, buscava aproximar a humanidade dos deuses. O que você vê acontecendo em Babel é que Deus ele vem julgar essa construção, porque o homem estava provavelmente tentando se aproximar da presença de Deus, mas não por meio da estrutura que Deus estabeleceu. A Torre de Babel é uma estrutura criada pelos homens para que o homem possa se achegar a Deus. E na Escritura, o movimento de salvação de Deus ele é completamente o contrário. Não somos nós que precisamos fazer um esforço para nos achegar até Deus, mas é Deus que enviou o seu Filho e é Deus que estabeleceu os meios para que nós nos encontrássemos com Ele. Quando você olha para a história da redenção, você vai ver que é Deus que desce e não a humanidade que sobe. O que acontece na Torre de Babel é que, ao invés dos homens encontrarem a bênção do relacionamento e da presença de Deus, eles vão ser amaldiçoados. Eles vão ser amaldiçoados por Deus e as nações, elas vão ser criadas a partir desse lugar. O homem não vai conseguir se relacionar com Deus nos seus próprios meios, da sua própria forma. Isso é um princípio importante no nosso relacionamento com Deus. Deus que se aproximou de nós e não o nosso próprio esforço. Você pode fazer 1001 campanhas para tentar chegar próximo de Deus, mas se Deus não tivesse se revelado, nós nunca teríamos a capacidade de conhecer quem Ele é. E isso ganha termos, inclusive, teológicos, porque a gente só sabe que Deus ele é completamente santo, puro e justo, porque um dia Ele se mostrou assim, porque nós, por nós mesmos, nunca conseguiríamos entender um Deus tão grande. Então, entenda o princípio de Babel para a sua vida. Não é você que vai criar uma super vida espiritual para ter contato com Deus. O que faz você ter contato e comunhão com o Senhor, o que faz você ter contato com a presença relacional de Deus, é porque Deus se aproxima para se revelar e não o esforço que você faz. Já parou para pensar nisso? Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com pessoas que você entende que também querem conhecer mais desse assunto sobre a presença de Deus e se inscreve nesse canal. E vamos juntos nessa jornada.